Aceitem, por favor. Estamos todos aqui reunidos. Hoje é sexta-feira, dia 8/8, né? E de presente de Dia dos Pais para o nosso papai Freud, a gente vai terminar O Futuro de uma Ilusão. Próximo texto foi muito bem debatido no nosso grupo de WhatsApp, entre várias possibilidades que foram apresentadas. Ficou decidido democraticamente. Mal-estar na cultura com o próximo texto, né? Enfim, que eu botei lá para vocês, né? 5 opções iguais. Votem, né? Ah, eu quero ler mal-estar na cultura. Vamos, né? Vamos. E vamos lá, ver para onde vai o nosso amigo Freud, que sempre nos surpreende nos seus plot twists e agora no seu jogo de, como é que chama? De amigos imaginários, tá num diálogo aqui dele com o outro ele, né, para chegar na conclusão sobre as ilusões neuróticas e religiosas e os limites disso, né? Hum, vamos lá. Parte 10 e última. Deixa eu ajeitar melhor aqui para mim, botar vocês para cá. Pronto. Isso parece mesmo formidável. Uma humanidade que, abandonando todas as ilusões, tornou-se capaz de arranjar-se toleravelmente na Terra. Mas não posso partilhar suas expectativas. É a voz do batizado pelo Benjamin do Haroldo, né? Que é o amigo do Freud, amigo imaginário do Freud, né? Não por ser o teimoso reacionário que talvez me considere, mas por prudência. Acho que agora trocamos os papéis. Você se apresenta como um entusiasta que se deixa arrebatar por ilusões, e eu represento as demandas da razão, os direitos do ceticismo. O que você expôs me parece baseado em erros que, acompanhando seu procedimento, posso chamar de ilusões, pois claramente revelam a influência de seus desejos. Você tem esperança de que as gerações que não sofreram a influência de doutrinas religiosas na infância atingirão facilmente a ansiada primazia da inteligência sobre os instintos. No encontro passado, eu me lembro que eu até sugeri que a gente que se lesse, quem quiser lesse o conto A Igreja do Diabo do Machado de Assis, que parece ter um diálogo bem interessante aí com essa questão do limite da religião, das crenças e tal. Mas isso é uma ilusão. Nesse ponto decisivo, a natureza humana dificilmente mudará. Se não estou enganado, sabemos tão pouco de outras culturas, já existem povos que não vivem sob a pressão do sistema religioso, e eles não se aproximam mais do que outros deste seu ideal. Se você pretende expulsar a religião de nossa cultura europeia, isso poderá ocorrer apenas mediante outro sistema doutrinal, e este assumiria desde o começo todas as características psicológicas da religião, a mesma sacralidade, rigidez e intolerância e a mesma proibição de pensar para defender-se. Alguma coisa, sim, é preciso ter para fazer frente às necessidades da educação, e não é possível abdicar da educação. O caminho que vai ao latente, do latente ao adulto civilizado é longo. Muitos pequenos humanos se perderiam nele e não chegariam a realizar sua tarefa na vida se fossem abandonados sem direção ao próprio desenvolvimento. As doutrinas empregadas na educação deles sempre poriam limites ao pensamento dos anos maduros, exatamente como você recrimina hoje a religião. Não percebe que o ineradicável defeito congênito da nossa e de toda cultura é solicitar da criança governada por instintos e fraca de intelecto que tome decisões que apenas a inteligência amadurecida de um adulto pode justificar? Daí a minha vontade de ler Mal-Estar na Cultura, né? Temos um link interessante aqui, né? Essa marca de mal-estar que é própria da cultura, né? Mas não pode ser de outra forma, pois o desenvolvimento humano de séculos é concentrado em alguns anos da infância, e apenas através de forças afetivas a criança pode ser levada a lidar com a tarefa que lhe foi dada. São essas as perspectivas para seu primado do intelecto. Não se surpreenda se me pronuncio pela manutenção do sistema doutrinal religioso como base da educação e da vida humana em comunidade. É um problema prático
é um problema prático, não diz respeito ao valor real. Como, no interesse da preservação de nossa cultura, não podemos aguardar que o indivíduo se torne culturalmente maduro para influenciá-lo. Muitos jamais se tornarão. Como temos de impor ao indivíduo em crescimento algum sistema de doutrinas que nele funcione como um pressuposto a salvo da crítica. O sistema religioso me parece o mais apropriado. Graças naturalmente a seu poder de consolar e ir ao encontro dos desejos no qual você acredita reconhecer uma ilusão, considerando as dificuldades em conhecer algo da realidade e até mesmo a dúvida de que isso não seja possível. Não esqueçamos que também as necessidades humanas constituem parte da realidade, uma parte muito importante que nos concerne de maneira especial. E aqui parece uma outra piscadela possível, né? O pensamento do Marx, né? A questão da produção material ser as bases da produção cultural, né? Que é aquele raciocínio do Marx inverter de ponta cabeça o Hegel, né? Diferentemente do idealismo dialético, materialismo dialético, né? E aí vem aqui entre aspas. A meu ver, a outra vantagem da doutrina religiosa está numa peculiaridade que parece chocá-lo de modo especial. Ela permite uma purificação e sublimação conceitual, em que se pode anular a maior parte daquilo que tem traços do pensamento primitivo e infantil. O que resta, então, é um teor de ideias que a ciência já não contradiz e que também não pode refutar. Essas modificações da doutrina religiosa que você condenou como sendo meias tintas e compromissos tornam possível prevenir a ruptura entre a massa não instruída e o pensador filosófico. A ruptura entre a massa não instruída e o pensador filosófico mantém um laço comum entre eles, tão importante para a salvaguarda da cultura. Não será de temer, então, que o homem do povo descubra que as camadas superiores da sociedade não creem mais em seu Deus, mas em Deus? Assim, acredito haver mostrado que os seus esforços se reduzem à tentativa de trocar uma ilusão provada e afetivamente valiosa por outra, que não é provada nem tem esse valor. Não pense que sou indiferente à sua crítica, que é a resposta do Freud, né? Sei como é difícil escapar às ilusões. Talvez as esperanças que eu manifesto sejam também de natureza ilusória, mas insisto que há uma diferença. Minhas ilusões, além do fato de não haver punição por não serem partilhadas, não são incorrigíveis como as religiosas, não têm caráter delirante. Se a experiência vier a mostrar, não a mim, mas a outros depois de mim, que pensam da mesma forma, que nos equivocamos, abandonaremos nossas expectativas. Você deve tomar minha tentativa pelo que ela é. Um psicólogo que não se engana quanto à dificuldade de alguém se orientar neste mundo, empenha-se em avaliar o desenvolvimento da humanidade à luz da pequena compreensão que adquiriu através do estudo dos processos psíquicos do indivíduo, em seu desenvolvimento de criança a adulto. E aqui tem o Winnicott aqui, né? Esse processo de pensar o processo de desenvolvimento da criança ao adulto, né? Ao fazê-lo, impõe-se-lhe a ideia de que a religião é comparável a uma neurose infantil, e ela é otimista o bastante para supor que a humanidade superará essa fase neurótica, assim como muitas crianças deixam para trás a neurose à medida que crescem. Só essa questão religiosa, também queria fazer uma observação, falei do Winnicott, né? Vale lembrar que o Winnicott, se não me engano, não só era protestante, como era pastor. Eu não tenho certeza. Aí, quem manjar de Winnicott conta depois, mas eu acho que sim, tá? Interessante, né? Esses conhecimentos extraídos da psicologia individual podem ser insuficientes. A transposição para a espécie humana pode não se justificar e o otimismo pode ser infundado. Olha só, a transposição para a espécie humana. Vou repetir. A transposição para a espécie humana. Olha, será coincidência? Aí a minha amiga, cadê ela? Tá por aqui em algum lugar. Ah, outra hora eu acho ela. Que ela tem lá o estudo sobre Nietzsche e Freud, né? Engraçado aqui, né? Porque o Nietzsche fala da transvaloração de todos os valores. E a transvaloração de todos os valores é a travessia do homem
em Super-Homem, né? Ele fala: a função do homem somente é ser uma ponte entre o macaco original e o além do homem, né? O Super-Homem Nietzscheano, né? No caso, até discute-se a melhor tradução seria Super-Homem, né? Seria Uberman, né? Que é o além do homem, né? E é interessante isso, né? O modo com o qual o Freud traz dessa superação neurótica desse estado infantil transforma as pessoas em homens, homens adultos. E tem muitas pessoas que nunca chegam a sê-lo, né? Continuam num estado infantil, né? Me parece reverberar de um modo muito interessante como esse processo de travessia, vamos trazer o conceito de travessia aqui do Guimarães Rosa. Por quê? Porque sim, né? Da criança no homem, né? Esse movimento como sendo algo assim, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche e Guimarães Rosa? Pode ser? Eu devo estar errado? Pode. Mas é interessante. Mas eu posso estar certo, né? Admito todas essas incertezas, mas é frequente não conseguimos deixar de dizer o que achamos, e nossa desculpa é que não o oferecemos por mais do que aquilo que vale. Há dois outros pontos que ainda preciso me deter. Primeiro, a fraqueza de minha posição não significa um fortalecimento da sua. Isso é muito legal, né? Numa argumentação, né? O fato de eu estar errado não quer dizer que você está certo. Talvez estejamos os dois errados, os dois certos. Acho que você defende uma causa perdida. Podemos repetir à vontade que o intelecto humano é impotente em comparação aos instintos e ter razão nisso. No entanto, há algo de peculiar nessa fraqueza. A voz do intelecto pode ser baixa, mas não descansa até ser ouvida. E afinal, o consegue É, após inumeráveis é, repetidas rejeições. Oi? Fábio, é, Hum, aqui essa parte aqui eu já tinha lido, eu me lembrei. hum. Essa parte aqui é muito interessante porque parece ser a frase, a oração instagramável do futuro de uma ilusão, né? Eu acho muito interessante isso, porque ela cabe para a religião, ela cabe para a política e para a cultura de forma geral, no meu entender. Se eu tiver errado, pode me corrigir, mas quando ele fala, Hum. podemos repetir à vontade que o intelecto humano é impotente em comparação aos instintos e ter razão nisso. No entanto, há algo de peculiar nessa fraqueza. A voz do intelecto pode ser baixa, mas não descansa até ser ouvida. Sensacional, né? Muito legal, né, cara? É foto de bater um selfie, fazer que nem a nova geração, bater um selfie no Instagram com um biquinho e embaixo botar essa frase, né? Não é? Né? É, Muito legal, é, é. achei essa frase sensacional, Eu cara. gostei dessa sua ideia de ser instagramável, né? Fazer umas fotos assim, né? Na época que eu dava aula, eu falava para os meus alunos, falava, gente do céu, eu sei que tem espelho, mas assim, ficar tirando foto no banheiro, não sei até que ponto, não sei se eu acho isso esteticamente o mais valoroso, né? Mas enfim, e daí é aquilo, né? A fotinho das novas gerações é assim, a fotinho, biquinho, né? Um joinha ou linguinha, né? E um dizer embaixo, nada a ver com nada. No caso, mas já que você vai botar qualquer dizer, então põe esse. Que beleza é muito bom, né? E realmente, Né? né? A questão da voz do intelecto precisa ser ouvida, né? No final das contas, é um outro jeito de dizer. Eu gosto muito, eu tomo muito como máxima, né? Sempre quando a gente tem alguma discussão, até na vida prática, no dia a dia, né? E até com os pacientes, né? Às vezes eu gosto de fazer em alguns momentos específicos, falar, olha, e quando você não vai ser o adulto na sala? Não é chegada a hora de ser o adulto na sala? Porque, ai, que gostoso, né? A minha ferida neurótica, né? Ai, que gostoso. Mas então, Sim, e ser o adulto na sala? Não vai? justo. E a gente pode ver, por exemplo, a gente está passando agora por uma série de problemas políticos, né? A Aham. gente vê ali os instintos, aquelas coisas mais odiosas, né? E tentando se sobrepor à razão humana, a tudo que a gente aprendeu,
desde o início da nossa história, com a sociologia, com a antropologia, mas a voz do intelecto, apesar dela ser baixa, ela não descansa até o momento que ela é ouvida. Sim. Muito interessante isso, né, cara? Porque por mais que a Ah. gente esteja sob ataque, sempre vai ter aquelas pessoas que não desistem, né, e que vão tentar ali mostrar que a inteligência, que a sabedoria, que tem o seu lugar, né? É, É baixo, em termos de mundo contemporâneo, talvez a gente possa dizer da seguinte maneira, né? Eu sei que está na moda ser burro, mas ser inteligente pode ser bem mais interessante, né? justamente. Aham. Porque talvez seja eu sei que pode parecer papo de velho, e bom, a nossa barba branca nos dá o direito de produzir papos de velho, né, Benjamin? Mas, na verdade, a gente é velho, É, né? ver- Ora, bola. é verdade, Papo né? A de gente já velho. tem um pouco de experiência, um pouquinho de experiência, né? A É, gente ué, né? Ora, bola, pra que serve a barba branca se não pra isso, né? Mas é que assim, tem uma certa crítica que se tornou senso comum ao contemporâneo, mas ela me parece valorosa, né? Gente, por que que virou moda ser burro? Tudo bem, a gente sempre teve nossas limitações, a gente sempre foi burrinho em muita coisa, mas tinha uma época a gente assim, quando a gente não sabia uma coisa, a gente não pendurava no pescoço e a gente não ficava dizendo que sabia sem saber. A gente até não ficava, tá bom, dói ficar falando, nossa, não sei, putz, eu sou tão, né? Primeira vez que a gente lê Foucault, primeira vez que a gente lê Lacan, fala, eu não aguento, eu sou burro. É, dói mesmo, mas assim, não precisa ficar, não precisa falar, sabe? Eu sou burro e que legal. Vamos fazer o clube dos burros. Nem o burro é burro, gente. O burro é um bicho inteligente, né? Por que que talvez, né? A gente me chama atenção e você trouxe a questão política, né? Eu não consigo não pensar e talvez você tenha passado por isso, né? A questão hoje do grande manda-chuva universal que é o Trump, né? Chama atenção, pode ser uma coincidência? Pode. Mas é engraçado, é no mínimo engraçado, para não dizer trágico, como os gestos, a forma, a lógica, até a voz do presidente Trump parece a voz de um menino que comeu demais, que comeu muita pizza e tá, sabe, batendo o pezinho e dizendo não quero. Ele parece a criança que não sabe brincar no play. A lógica da, porque, né, ao jogar fora uma política internacional, todo um jogo diplomático, que é coisa de adulto, né? Adulto odeia com educação. Fala, eu não gosto de você, tudo bem, a gente não precisa se amar. Vamos conversar, né? Isso é adulto. Não precisa se amar, né? Não precisa ser amado. Tudo bem. Mas e aí, a gente existe. Tá bom. Então vamos se odiar com educação, né? Mas não, aí quando irrompe essa lógica, né? É isso, né? Chega a ser um ponto de regressão que é porque a criança pode se comportar como criança, né? Porque afinal ela é criança, ela tem toda a autoridade da birra, da teimosia. Agora, no adulto, não parece um exagero dizer que o nosso mundo adulto anda cada vez mais regredido em termos de funcionamento, inclusive na política internacional, né? É uma política de pessoas regredidas, né? Então, esse texto do Freud parece que alfineta especialmente é isso, né? Chama de atenção, né? Enfim, podemos submeter à vontade do humano é impotente em comparação aos instintos e ter razão nisso. No entanto, há algo de peculiar nessa fraqueza. A voz do intelecto pode ser baixa, mas não descansa até ser ouvida. E afinal, o consegue após inumeráveis repetidas rejeições. Certamente é um dos raros pontos em que podemos ser otimistas em relação ao futuro da humanidade, mas o seu significado não é pequeno. A ele podem se ligar outras esperanças. O primário do intelecto está, sem dúvida, a uma distância muito grande, mas não infinita. E como é de se presumir que ele terá os mesmos objetivos que você espera serem realizados por seu Deus? Na medida humana, claro, até onde o permitir a realidade externa, a Nanke, necessidade, destino. O amor entre os homens
e a limitação do sofrimento, podemos dizer que o nosso antagonismo é apenas temporário, não irreconciliável. Esperamos a mesma coisa, mas você é mais impaciente, mais exigente e, por que não dizê-lo, mais egoísta do que eu e os que pensam como eu. Você deseja que a bem-aventurança comece logo depois da morte, solicita dela o impossível e não quer abandonar as pretensões do indivíduo. Desses desejos, nosso Deus, Logos, razão, palavra, realizará o que nos permitir a natureza fora de nós, muito gradualmente, num futuro indefinido, para novas criaturas humanas. É, outra observação, é interessante como assim, quando fala daquela ideia, quando se fala aquela ideia de que é uma razão que vai unir, uma igualdade entre os homens pela razão, na voz do amigo do Freud, do Haroldo, do amigo imaginário, parece até uma crítica aos socialistas, ao que na época do Freud se chamava de bolcheviques, né, do movimento pensamento de esquerda e tal. Mas é interessante como esse posicionamento do Freud aqui, quando ele fala uma crença numa espécie de um progresso, no sentido de a voz da razão que se impõe, mesmo diante das pulsões, dos instintos e tal, como isso parece se coadunar e se articular com o que propõe Marx, né, ao pensar no desenvolvimento do comunismo, né, na história rumo ao comunismo, né? Você tem o socialismo, que é uma ditadura, a ditadura do proletariado, e a hora que o ser humano não precisará mais de controle, porque ele amadurece, porque ele se torna adulto, ele se torna humano, e as máquinas trabalham, as máquinas estão prontas, a gente já tem aí as inteligência artificial, né? Aí o que que acontece? Aí o homem, a sociedade não precisa mais de ninguém que o governe. E daí é o fim do socialismo, né? Ou seja, para Marx é uma evolução natural quase da história, né? O capitalismo inexoravelmente, não há oposição entre capitalismo e socialismo. Tanto que quem que é? Me corrijam os marxistas, estou falando besteira, mas acho que é o Lenin, né? Que fala dar um passo para trás para dar dois para frente, fazer uma revolução industrial numa Rússia feudal para poder colocar o capitalismo na Rússia, na União Soviética, para que ela se torne plenamente capitalista, para que daí ela se torne socialista. E daí que ela rume para o comunismo, né? Isto posto, essa ideia de que a crença na razão como uma aposta de que seres humanos adultos serão capazes de governar a si mesmos, inclusive numa inexistência de uma espécie de estado opressor, porque afinal esse ser humano é adulto, pleno da sua condição adulta, um humano. Aí talvez a gente pense que seria esse o Ubermensch Nietzscheano foi ao divã e se tornou o sujeito revolucionário do Marx. Lá estou eu, talvez nas minhas ilusões. Pode ser, mas eu acho que teve mais gente que fez essa aproximação. Tem uma risada da Vivi. E tem o Edival falando aqui o próprio. O nosso Edival, que é o homem lastro. Então, se eu estou delirando, o Edival está delirando junto. E o É o Edival, próprio, o o cara próprio, que delira profissionalmente. o próprio Lenin, né? Que eu acho que o Edival falou da tua colocação, né? É, é, Então precisaria do comunismo, passar pelo socialismo, que seria um Estado forte, para chegar no comunismo, é. onde não há a necessidade mais do Estado, né? O socialismo é um estágio. Daí que o comunismo ele parece um anarquismo. Nesses termos, né? Porque um sem governo. Os homens governam a si mesmos porque eles são plenamente maduros do seu papel social, da sua constituição social e não se perdem em infantilidades bobas. Não deixa de ser uma utopia. Daí, por exemplo, que os marxistas, né, mais rigorosos, sei lá, Jones Manuel, João Carvalho, Ian Neves, dos marxistas aí midiáticos de hoje, né, e mesmo os mais tradicionais, né, vão dizer que não é certo chamar o socialismo o comunismo de uma utopia. Porque ele não é utópico, ele é racional, ele é científico, né? A ideia do socialismo científico, né? Mas num limite da crença, numa razão que você fala, não, mas essa racionalidade toda é utópica. Talvez a do Freud também, então.
próprio E aí? Engels ele cria a categoria de comunismo científico, né, em comparação a esse comunismo, o socialismo utópico, né, o socialismo científico e o socialismo utópico, né, justamente para tirar esse caráter mesmo, né, dar uma certa materialidade, uma certa concretude nesse sentido, né. Porque tinha uma coisa dos socialistas utópicos, né? Que é a turma do Fourier, né? O próprio Bentham, né? Que é aquele cara que cria o projeto do panóptico lá que o Foucault vai usar depois, né? São os caras de um socialismo utópico, né? Se a gente for pensar na França do século XIX, o Victor Hugo era uma espécie de socialista utópico, né? Católico, inclusive, né? O Victor Hugo, né? Victor Hugo nos Miseráveis é um socialista, né? É que o conceito do socialismo no século XIX não é o socialismo científico, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Vivi, e você acredita que já teve comunismo em algum lugar? Olha, Vivi, eu não sou a melhor pessoa para te responder isso, não, viu? Mas, assim, os marxistas catedráticos aí falam que o comunismo, como o marxismo propõe, ele não foi atingido ainda. Não há comunismo sobre a Terra, né? Porque ele precisa de um desenvolvimento socialista pleno até chegar nesse ponto. Então, para os marxistas, não. Existem algumas vertentes, se eu não estou enganado, que vão colocar a ideia de um comunismo primitivo, de civilizações, né, ancestrais que viviam numa lógica comunal, né? E essa lógica comunal pode ser entendida como lógica comunista. Só que para a grande parte dos marxistas, não, porque o comunismo pressupõe um processo, o marxismo comunista, aí eu tô falando, eu vou tomar muita bordoada dos marxistas, me perdoem, gosto demais dos marxistas, eu me considero em grande parte marxista, mas assim, né, eu sei que eles vão ficar muito bravos comigo, mas vamos lá, tem essa dimensão de que, olha, o marxismo parece uma tendência evolucionista, porque para chegar ao comunismo, do modo que o marxismo propõe, do materialismo dialético, precisaria necessariamente de um processo histórico que passa do capitalismo, aquilo é feudalismo, capitalismo, socialismo e comunismo. Então, como esses povos ancestrais não tiveram um desenvolvimento capitalista anterior, nem feudal, nem capitalista, né? Não tiveram esse processo, nesse aspecto eles são estruturalistas, como Lacan é estruturalista. Eles são estruturalistas, eles precisam desse processo histórico estruturado dessa forma. Claro, cada realidade histórica tem as suas particularidades de forma histórica, né? Quem define esse conceito de forma histórica, de socialismo como forma histórica, por exemplo, se eu não me engano, é o Elias Jabor, que tem um livro muito interessante sobre China e tal. O Elias Jabor, acho que é o nosso maior especialista sobre China hoje, né? Um dos maiores, né? O João Carvalho também manja bastante de China, né? Ele mesmo é maoísta e tal. Então, agora, eu acreditar, ai, ai. Eu acho que o que eu acredito não muda, não. Acho que o que eu acredito não importa. Eu acho que esse comunismo dos marxistas, não mesmo. Acho que eu acredito que não. Acredito que não, né? Não, Fábio, É, só para complementar, o por marxismo favor. tem mesmo essa pegada evolucionista, né? Como é que é? Até o marxismo tem mesmo essa pegada evolucionista, né? Sim. E Engels deixa isso também muito claro no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né? Tanto para tentar entender como se dá essa evolução da família até chegar no Estado, né? E como na abertura do texto ele cita claramente a referência máxima dele, que é o Morgan, né? Que é aí o expoente maior que a gente tem da antropologia evolucionista, né? Que está responsável em grande parte por também criar o conceito de civilização, de cultura, né? Dessas divisões assim, né? Então, assumidamente, assim, eles são evolucionistas, assim, nesse sentido. É, né? Ah, legal. E tem toda uma crítica, né? E dentro das esquerdas, inclusive, né? Porque também, para quem aí tá ouvindo e não tiver familiarizado, eu também não tô fechando o tema, tá? Eu só tô passando por ele, apresentando bem por cima, mal e porcamente. Mas assim, esse debate é um debate caloroso e que vai longe, porque, por exemplo, nas esquerdas, a gente tem um pensador marxista e lacaniano muito importante no Brasil, aqui, por exemplo, o Vladimir Safatli. Quando o Vladimir Safatli ele está publicando o livro lá, como é que é?
Tá aqui? Oh, meu Deus do céu. Onde é que eu pus o safato agora? Não, mudei de lugar. Tá aqui. Sempre esqueço o nome. Tá aqui. Dar corpo ao impossível. O sentido da dialética a partir de Theodor Adorno. O Safatli, ele tá fazendo uma crítica a um suposto não, a um ideal de progresso e que tá presente nas esquerdas, né? Mas ele tá lendo esse progresso como algo colonizatório, como uma dimensão de um ocidente colonizador. Porque daí você vai ter ainda mais depois da década de 50 com as novas esquerdas, New Left Review, lá o Thompson, vai ter, como é que é o nome do caba lá? Oh, meu Deus do céu, do orientalismo. É, Said, Eduardo Said. Isso, Eduardo Said, obrigado, Diogo. Né? Você vai ter toda uma crítica de, olha, que daí você tem hoje, por exemplo, os pensamentos decoloniais, né? Você tem toda uma crítica de falar, olha, tá, é a esquerda, sim, vamos pro comunismo, sim, mas calma lá. Esse ideal de progresso e civilização, ele é tão colonizatório em si quanto a ideia de um capitalismo neoliberal, tal, 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 tal. Então é preciso ir, mas é preciso questionar esse ideal de progresso. E esse ideal de progresso, por exemplo, tá no Safatli, que vai pegar Hegel, que vai pegar Adorno e Lacan para desler e, digamos assim, virar de ponta cabeça esse ideal de progresso que está presente, inclusive, na esquerda. E para não dizer me culpar de ficar citando Guimarães Rosa, ele vai concluir o livro citando Guimarães Rosa. Então eu não tô louco, né? Mas é um assunto que vai longe, que vai bem longe mesmo, né? Mas eu acho que é legal que esse texto do Freud ele abre para isso, porque tem uma dimensão, né, da crença na razão e no progresso, no próprio pensamento progressista. A esquerda se diz progressista, né? Quantos não são pensadores da esquerda, e se não me engano o próprio Safatli, que fazem uma crítica de pensar a esquerda se dizer progressista, porque um ideal de progresso tende a vir a pressupor um ideal de se vai progredir, vai botar alguém debaixo da bota, entende? Então é preciso pensar de um outro modo isso, né? A Grace, vou atender. Ô, Grace, valeu, valeu, valeu demais. Continuando aqui, então. No caminho para essa meta distante, suas doutrinas religiosas terão de ser abandonadas. Acho que eu não vou por essa parte aqui, né? Vamos aqui. Um futuro para novas criaturas humanas. E ele não promete nenhuma recompensa para nós que tanto sofremos com a vida. No caminho para essa meta distante, suas doutrinas religiosas terão de ser abandonadas, não importando que as primeiras tentativas fracassem ou que os primeiros substitutos se mostrem insustentáveis. Você sabe por quê? Eu acho que ele não está perguntando, ele está afirmando, né? Você sabe por quê? A longo prazo, nada pode resistir à razão e à experiência, e é palpável que a religião contraria ambas. Tampouco as ideias religiosas purificadas escaparão a esse destino, enquanto mantiverem algo do conteúdo consolador da religião. É verdade que, se elas se limitarem a proclamar a existência de um ser espiritual superior, de atributos indefiníveis e propósitos indiscerníveis, estarão imunes às objeções da ciência, mas perderão o interesse para os homens. Ah, Freud. Ah, Freud. Será? Será que você está errado ou será que não vivemos tempo suficiente? Em segundo lugar, desse livro aqui não deu 100 anos, hein? Vamos lembrar disso. Em segundo lugar, veja a diferença entre a sua e a minha atitude diante da ilusão. E aí, agora vem o golpe, agora vem o coice. Tá, tenho certeza que vai vir o coice. Você precisa defender a ilusão religiosa com todas as forças. Se ela ficar sem valor, está verdadeiramente ameaçada. O seu mundo desmoronará. Nada lhe restará senão o desespero com a civilização e com o futuro da humanidade. Dessa servidão nós estamos livres. Como estamos dispostos a renunciar a boa parte de nossos desejos infantis, podemos tolerar que algumas de nossas expectativas se revelem ilusões. Fábio, Fala, querido. Fábio, aqui é muito interessante, né? Porque nesse ponto é o dogmatismo religioso, né?
Uhum, É, porque eles estão presos a isso desde 3.000 anos atrás, não sei quanto uhum. tempo. E o que ele está dizendo aqui, o Freud, é que ele não sustenta a ciência como um dogma, ela pode ser mutável. Então pode ser que hoje ele diga uma coisa e amanhã ele já diga outra, que seja contrária ao que ele disse hoje, né? E o que ele está criticando ele é isso. Você não, você vai ter que sustentar isso pro resto da vida. E se um dia isso cair por terra, tu não vai ter caminho para seguir. Não é? Não, é isso mesmo. Inclusive, você estava falando e eu estava pirando aqui naquilo que você trouxe da ideia do Instagramável. Eu gostei dessa coisa, né? E daí eu fiquei pensando assim, quer ver? É, é, Seria assim, o Freud fala assim: prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aí alguém fala: não, Freud, não podemos dizer assim. Ele tá bom. Aí ele corrige: dessa servidão eu estou, nós estamos livres. Como estamos dispostos a renunciar de boa parte dos nossos desejos infantis, podemos tolerar que algumas nossas expectativas se revelem ilusões. É um outro modo de dizer. Exatamente. Não é? Ou seja, a evolução do Freud ele chega até Raul Seixas. É isso mesmo, produção? Pode? Né? Ele tá Raul Seixando o Freud. Meu Deus do céu, eu sou um herege, né? Não deixem os psicanalistas da velha guarda verem isso daqui, porque eu vou ser crucificado de ponta cabeça. É o mínimo que se espera, né? Ser crucificado pela tradição, ora bolas, né? O Edival, acho isso tão lindo. Que essa parte do final aqui, Edival, da ciência aqui, né? Imagino, né? Mas ó, a hora que vem Raul Seixas aí é a cereja do Sunday, hein? Olha que eu gostei desse insight aqui. Vamos fazer esse meme, né? Botar a figurinha do Freud no fundo, assim. A educação liberada do peso das doutrinas religiosas. Ih, Benja, pronto, tá lá. Já tem até Paulo Freire aqui. Já dá pra gente colocar até Paulo Freire. Não vê um aroma de. Olha, tem um Paulo Freire escondido aqui, ó. Dá pra pôr um Paulo Freire aqui. Dá pra encontrar o Paulo Freire aqui. Educação liberada. O texto do Freud funciona. Esse texto do Freud funciona que nem pinhata, né? Você estoura e vai saindo coisinha de dentro, né? É o texto pinhata, né? A educação liberada do peso das doutrinas religiosas talvez não venha a alterar muita coisa na natureza psicológica do ser humano. Nosso Deus Logos talvez não seja muito poderoso, cumpre somente uma pequena parte dos seus antecessores prometiam. Se temos de reconhecer isso, vamos aceitá-lo com resignação. Tem uma resposta de um apresentador americano falando alguma coisa para os negacionistas da ciência. Ele fala assim: como é que é? Não, porque vocês estão falando uma coisa de religião e isso eu posso refutar. Agora, vocês querem refutar a nossa ciência? Tá bom, então vocês não acreditam na gravidade? Ótimo, pulem do prédio. Né? E recentemente teve um debate aí que tá ficando famoso, né? Os debates com aquele moço que vende bicicleta, né? Ele deve trabalhar com comércios antigos de bicicleta, um que atende pela alcunha de Monark, né? E o Monark estava lá e estava lá questionando o Sérgio Sacani e que ele estava questionando questões da física einsteiniana, né? Pô, eu acho que o Sacani dá várias bolas fora, mas discutir física einsteiniana com o Sacani eu não vou, né? Acho que tem limite suicídio, né? E daí, assim, e ele questiona a gravidade, né? E na hora eu vi aquilo, eu falei, poxa, Sacani, por que que você não falou, Monark, é a tua oportunidade, pula de um prédio. Mostra que a gente tá errado, né? E por que não teve essa? Tá bom, a gravidade tá errada, tá bom. Você fala e pula, sai voando. Mas se você voar, você tem razão. Então, né? Não precisa ser do prédio, tá? A gente não quer que você se dê tão mal assim. Pode ser mais baixinho, né? Mas com o braço para trás, que a gente quer ver você bater o nariz. Vamos lá, né? E acho que essa questão tá colocada aqui, né? Se temos de reconhecer isso, vamos aceitá-lo com resignação. Não perderemos o interesse na vida e no mundo por causa disso, pois temos um firme apoio que lhe falta. O apoio na falta. É preciso lidar com a falta. Olha um Lacan morando escondido aqui. Acreditamos que seja possível para o trabalho
para o trabalho científico, obter algum conhecimento sobre a realidade do mundo, através do qual podemos aumentar nosso poder e organizar nossa vida. Se esta crença é uma ilusão, achamos-nos na mesma situação que você, mas a ciência já nos provou, por meio de numerosos e importantes êxitos, que não é uma ilusão. Ela tem muitos inimigos declarados e inúmeros outros disfarçados, como a Pasternak e o Carlos Orsi, por exemplo, que reduzem o conceito de ciência para dizer a ciência sou eu, que é um plágio do Luís XIV dizendo l'état c'est moi no absolutismo francês. Entre aqueles que não lhe perdoam haver debilitado a fé religiosa e ameaçar destroná-la. Recriminam-lhe o pouco que nos ensinou e o tanto que deixou na escuridão. Mas esquecem como ainda é jovem, como foi duro o seu início e como transcorreu pouquíssimo tempo desde que o intelecto humano se fortaleceu para as tarefas da ciência. Não cometemos todos os erros de basear nossos juízos em períodos de tempo demasiado curtos. Deveríamos seguir o exemplo dos geólogos. Deplora-se a incerteza da ciência, disse que ela anuncia como lei o que a próxima geração reconhece como erro e substitui por nova lei a validade igualmente curta. Mas isso é injusto e apenas parcialmente verdadeiro. As mudanças nas opiniões científicas são desenvolvimento, avanço, não reviravolta. Uma lei que foi tida como absolutamente válida no início, revela-se o caso especial de mais uma ampla regularidade ou é restringida por outra lei que apenas depois se descobre uma grosseira aproximação à verdade, é substituída por outra mais cuidadosamente adequada que, por sua vez, aguarda novo aperfeiçoamento. Aí eu me lembrei daqueles debates do querido, e agora melhorou, né? Que bom, ficamos felizes, né? Do querido Pirula, que teve uns debates com a galera de negacionismo do Darwin e tal, né? E a galera tava no paradigma Noé. Só que daí eles deram um jeito de falar que sim, tinha dinossauro na Arca de Noé, né? E daí, aí sim, essas horas que eu acho legal. E teve um biólogo lá, não sei se foi o Pirula que estava no debate, que lança a seguinte pergunta genial. Aí eu gostei. Que ele fala assim: Ué, mas o dinossauro era vegetariano? Porque assim, como assim você conseguiu trancar um Tiranossauro Rex com um monte de galinha e as galinhas sobreviveram, né? Um Velociraptor, né? Você põe um Velociraptor lá, mas não vai sobrar nem o Noé. Um Velociraptor vai comer até o navio, né? Como assim, né? E é legal essa coisa de, olha, é preciso questionar e questionar, né? Esse avanço científico, né? Francisco, vou ter que sair, viu? Se a próxima semana. Valeu, Francisca. Brigadíssimo. Vê lá o resto da gravação da gente depois. Valeu. É... Em diversas áreas, ainda não se ultrapassou a fase da pesquisa em que são testadas hipóteses que logo são rejeitadas como deficientes. Em outras, porém, existe já um núcleo garantido e quase imutável de conhecimento. Por fim, fez-se a tentativa de desvalorizar radicalmente o esforço científico, observando que, ligado às condições de nossa própria organização, ele não pode fornecer senão resultados subjetivos, enquanto lhe permanece inalcançável a verdadeira natureza das coisas fora de nós. Mas isso não leva em conta vários fatores decisivos para a concepção do trabalho científico, que nossa organização, nosso aparelho psíquico foi desenvolvido justamente no esforço de indagar o mundo exterior e, portanto, deve ter incorporado certa adequação funcional em sua estrutura. Que ele próprio é parte desse mundo que investigamos e admite muito bem tal investigação, que a tarefa da ciência fica plenamente circunscrita quando ela se limita a mostrar como deve se apresentar para nós o mundo, em consequência da particularidade de nossa organização, que os resultados finais da ciência, justamente devido à maneira como foram obtidos, não são condicionados apenas por nossa organização, mas também pelo que agiu sobre essa organização e, enfim, que, sem considerar nosso aparelho psíquico perceptivo, o problema da constituição é uma abstração vazia, sem interesse prático. Me parece muito legal isso, porque vai justamente no sentido de uma crítica epistemológica das ciências, né? Olha, quando você está falando de ciência, você tem que pensar o que estruturou isso que se chama ciência desse modo. Daí, por exemplo, que aqui, porque assim, você vai lendo e fala, nossa, será que aqui, por exemplo, que a colega Pasternak quer falar, olha, a psicanálise foi superada pelo paradigma científico randômico, etc e tal.
Pois é, mas o que o Freud está colocando aqui é outra coisa, né? Ele está falando, olha, mas então, a gente tem que ver uma ciência que está pautada para olhar elementos externalistas, né? É preciso entender que quando a gente está trabalhando com o psicológico, com o psicanalítico, a gente está trabalhando com questões que são internas aos seres humanos de uma ciência que foi preocupada em ser externa. Então é preciso que esse ferramental do pensamento, no caso aqui para psicanálise, ele esteja ampliado, ele esteja é, 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 devidamente habilitado para dar suporte a essa sofisticação que é aquilo que não é quantificável para fora. E daí é o pulo do gato, que fala, quando vem a crítica lá da galera da ciência dura, né? Ah, psicanálise na ciência, porque não tem duplo cego randomizável. Então, mas não é a nossa natureza científica quando a gente está na área da psicanálise, né? Não dá para fazer experimento com um paciente da psicanálise. Não dá para fazer teste duplo cego randomizável. Por quê? Porque não é ético. Primeiramente, porque não é ético. Segundo, porque tem a singularidade. Como fazer uma ciência da singularidade? Né? A psicanálise está muito mais nessa dinâmica, uma ciência da singularidade, né? Todo mundo passa por uma dimensão de complexo de Édipo, sim, mas o modo pelo qual cada um passa pelo complexo de Édipo e o modo pelo qual cada um se vê diante do rochedo da castração é único e insubstituível. E para o paciente em análise, o que importa é esse reconhecimento, essa nomeação do seu processo de subjetivação e não de uma fórmula. Olha, aqui é o complexo de Édipo, então faz assim. Não. É preciso que ele diga de si. É preciso que ele experimente a sua gramática própria, singular, única, que não se aplica a mais ninguém. Então, como fazer uma ciência quantificável naquilo que trata da singularidade, né? Eu acho que essa base epistemológica, o Freud aqui, ele vai na garganta do problema, né? Fábio, Oi. e é muito interessante isso também, né? Que tem que se considerar o aparelho psíquico perceptível, né? Ou seja, por mais que ela passe por uma questão da emoção, mas isso tem que ser percebido de alguma forma, né? Porque Uhum. senão cai numa abstração vazia. E isso é muito perigoso, porque pode se criar um monte de coisa, inclusive para manipular, né? As pessoas a partir do momento que aquilo não passa por nenhum tipo de ação perceptiva. Foge completamente de qualquer coisa que a gente possa. E aí ele entra na questão da abstração, né? Sei lá, não sei se passa pelo delírio, se passa pela criação fantasiosa, mas é muito interessante como ele chama muito para a gente tentar se conter, principalmente na questão educativa, pedagógica, no que a gente consegue palpar, né? No que a gente consegue perceber, estudar. Uhum. Né? Não tem, por mais que a emoção esteja em jogo, mas fica até muito perigoso, né? Porque a gente acaba, eu acho que essa questão da manipulação da religião passa muito por isso. Olha, vocês todos têm que fazer isso porque é assim que Jesus está dizendo, é assim que, desculpa falar, né? Mas é porque é assim que Buda está dizendo, ou qualquer manifestação abstrata está dizendo, sem um mínimo de palpabilidade, por mais que passe por um psiquismo perceptivo, né? Hum. Não, sem sombra de dúvida, né? Me parece que são limites para todos os lados, né? Não dá para ter nem a abstrusa ciência fria e nem tampouco a dimensão desse apego delirante, né? Como fazer. No final das contas, me parece, eu tenho uma impressão que a psicanálise sempre tem em si essa pergunta aberta. Como é que a gente dá conta dessa delicadeza, né? Porque é uma fronteira pantanosa, né? Num excessivo rigor muito, muito rígido, você perde a habilidade sensível de acolher e te deixar contagiar nessa prática, mas também num delírio Sim, muito. Você também se sim, perde sim, da função daquilo que tem que ser feito. E qual é o limite? justamente. Se a gente for ver, por exemplo, o que a gente está estudando com Fabiana, a metapsicologia,
Uhum, psicanalítica, né? Os uhum, conceitos de inconsciente, de ego, de id, de repressão, são conceitos que são percebidos dentro do setting analítico, mas que são estudados e percebidos e que aquilo, de uma certa forma, tem uma palpabilidade, passa uhum, por esse aparelho perceptivo, né? Mas claro. tem coisas que não, que são muito abstratas e que estão sendo colocadas como verdade absoluta, né? E inquestionável. Isso é muito perigoso, né? Sim, sem dúvida. O Edivaldo colocou aqui sobre isso que a gente está falando, né? As estruturas da Revolução Científica, né? Do Thomas Kuhn também apresenta essa ideia, né? O Thomas Kuhn vamos ver se nessa encarnação eu ter tempo de ler. Eu queria ler o Thomas Kuhn, né? Eu bati o olho só, não conheço muito, não. Mas é muito legal essa questão de pensar mesmo essa. Parece que ele tem uma coisa, né, de quando que a ciência ela cresce, aí ela chega nos próprios limites, aí ela se produz uma nova revolução científica que muda seus paradigmas. E me parece que a psicanálise ela é um. E eu não sei se o Thomas Kuhn coloca nessa chave da psicanálise, mas me parece que a psicanálise faz muito isso, né? Ela coloca numa outra chave as coisas, né? Não dá mais para ser colocado naquele paradigma científico, então cria-se, muda-se o paradigma científico para que haja uma outra coisa, e essa outra coisa agora vai dar conta, vai ser renovada, né? Fico até pensando assim, por exemplo. Recentemente está tendo todo um debate dos meninos lá da psicanálise periférica, né? Tá tendo até recentemente teve uma publicação do Ronald. O Ronald participa, vira e mexe tá aqui com a gente, né? Do Ronald, do Carioca, do Gero Carioca, né? E que parece que está tendo todo um debate acalorado aí nos meios da psicanálise de muita galera assim criticando no sentido de não aceitar, né, o que os meninos estão fazendo, né? Dessa leitura da psicanálise periférica, né? De olhar uma psicanálise descentrada de um paradigma europeu, né? E é muito interessante porque o que está acontecendo, me parece, é que se a psicanálise antes foi ela a protagonista de torcer, como diz o Nietzsche, né? Torcer as palavras até fazê-las gritar e torcer os conceitos até os seus limites para revolucionar a ciência, me parece que isso agora está acontecendo no seio da psicanálise. Você tem possibilidades de pensar a psicanálise muito rigorosas, muito academicamente verdadeiras, mas ao mesmo tempo muito novas em possibilidades epistemológicas. Eu acho, me parece, que a turma lá da psicanálise periférica é um exemplo disso, né? De pegar o Lacan e falar: olha, a gente está jogando Lacan na quebrada. A gente está jogando Freud na quebrada. A gente vai ler de um outro modo, pensando essa sensibilidade dos corpos periféricos, né, em civilizações ocidentais que se instruíram sobre a égide do colonialismo. Errado? Eu não sei por quê, porque o Freud ele mesmo, né, era um periférico, né, tanto que ele está escrevendo lá fugindo dos alemães, né? Ele mesmo um judeu e o Freud era tão periférico que ele nem era um judeu, né? Ele era um judeu não praticante, né? Ele era periférico dentro do judaísmo. O Freud era suficientemente judeu para o nazismo, mas era insuficientemente judeu, né? Insuficientemente judeu para falar em nome dos judeus, né? Então ele era extremamente periférico, né? Vale lembrar que um judeu na época do Freud, ele não era nem considerado branco, tá? Não era nem considerado branco. Então, essa ideia de uma certa superioridade racial do Freud, olha, no lugar que o Freud estava, na hora que ele estava, ele não era branco. Há que se pensar essa dimensão. Lá, o Edival foi chamado para falar do meu livro pelo Jairo e pelo Ronald. Legal, legal, Edival. O Ronald está sempre aqui, né? Às vezes ele aparece aí, né, e tal, no grupo. E eu acho muito interessante a proposta deles, assim, acho muito valorosa, essa corajosa, né? Essa coisa de desler mesmo, sabe? Porque se por um outro lado é ousada a proposta dos meninos, é ousada mesmo. Eles são super ousados nas propostas. Contudo, mas e aí? A psicanálise também não pode se furtar de abrir esses espaços de conversa, porque senão. O que que a psicanálise vai fazer? O que lá atrás fizeram com ela? Se cristalizar eu tenho para mim quase como um slogan, né?
que a neurose nada mais é que uma forma de cristalização. Tudo que é muito cristalizado se torna neurótico, né? Se a psicanálise se cristaliza em paradigmas muito rígidos, ela por si pode se tornar algo neurotizante em sua repetição cristalizada, né? Então acho importante esse debate, né? Que fala, não sei se concordo com isso, com aquilo, com aquilo outro. Tudo bem, não precisa concordar com tudo, mas abrir para esse diálogo é importantíssimo, né? E aí eu cheguei até sem interesse prático, né? Nossa, terminamos, hein? Não, nossa ciência não é uma ilusão. Seria ilusão, isto sim, acreditar que poderíamos obter de outras fontes aquilo que ela não pode nos dar. Terminamos o texto, né, do querido Pois Fetichismo. Para além da ciência, o fetichismo. Isso é uma outra história, né? Cum- Cumprimos a nossa missão, hein? Olha aí, Nesse texto. né? É legal, né? É legal porque é interessante que ele começa bem marcado numa ideia de religião, o futuro da ilusão como o futuro da religião, mas dessa ideia de uma religiosidade, pode a ciência ser uma religiosidade? Pode a política ser uma religiosidade? Né? Então, o problema não é a religião, o problema é um sistema, é um software religioso. Né? Talvez nem a religião precise ser religiosa nesses termos, né? O problema não é a religião, o problema é o paradigma totêmico, vamos colocar assim, infantil, que organiza e que a gente vê, e que na religião é muito fácil observar, porque tem figuras, vamos convir, que se colocam do modo tão caricato que a gente olha e fala: ah, pera lá, pô, isso daí é uma patologia. É óbvio que é super indelicado falar nomes. E eu jamais falaria. Por isso que eu digo, por exemplo, Silas Malafaia. Você olha o Silas Malafaia e fala, nossa, Fábio, você está dando. Sim, claro, óbvio. Né? É óbvio, né, que você vê aquele raciocínio berrante, né? E aquela coisa, aquela fundamentação histriônica e aquela mania infantilíssima de atribuir ao outro o cacuete que ele mesmo tem, uma projeção do ser mal, né, constante ali, né, esse modo de fazê-lo, né, é um modo infantil. É engraçado como parece infantil. Eu acho interessante, acho até sintomático. Existe uma certa, tá aparecendo, né, pastores mirins, né? Acho interessante assim, a gente tem o coach mirim e os pastores mirins. Teve um recentemente que foi proibido pela justiça, né? De celebrar culto, tudo, né? Um menino de. Voltou já. Tá aqui em Fortaleza, já pregando hoje, inclusive. Tá pregando? Tá assim, hoje, inclusive, aqui, o pastor Miguel. Aonde está o conselho tutelar nessas horas? E agora é uma coisa interessante, que antes ele, pelo menos nas redes, ele era isento, né? Agora ele já está participando de manifestação, está fazendo. É um Malafaia Júnior, porque já está fazendo vídeo atacando o Alexandre de Moraes, sabe? Sim, Olha tá lá. totalmente envolvido. O primeiro dele, assim, desse cunho foi quando botaram a tornozeleira no Bolsonaro e ele fez um vídeo, né, comentando esse cara com 12 anos, bicho, nem vota. Nossa, lá. Então, e é interessante que a gente tenha criança fazendo isso, né? Fala, mas olha só. Mas sabe por que é tão possível de você ver uma criança fazendo isso? Sabe por quê? Porque já era infantil. Já era infantil. O raciocínio do Malafaia já é infantil. Essa coisa de dar semente de dinheiro para Deus para você prosperar, desculpa, acaba. É infantil, é totêmico, né? Você tá lá, né? Esse é E bobo, Fábio, é bobo, né? Fábio, é interessante que a gente percebe, eu vi ele fazendo essa crítica, e é interessante que é uma pessoa inexperiente, né? Tá falando da nossa barba, mas é uma pessoa completamente inexperiente
fazendo uma crítica que deveria ser tão profunda para decisões tão sérias e tão difíceis, né, como do ministro, como de um presidente, Uhum. e isso daí é resguardado por uma parte, por pessoas que se despiram dessa capacidade, vamos dizer, perceptiva, né, de entender a política, de entender a ciência, né, e acreditam, porque como se aquele menino trouxesse uma luz sobrenatural, que trouxesse a razão, que fosse superior a todo conhecimento científico e político. Nossa, É infantil. É interessante como me parece que esse software religioso que o Freud está trazendo a crítica no texto é isso, né? Olha, é um pensamento infantil, é um pensamento neurótico que que surge no momento da infância e que se perpetua e tem gente que nunca supera, diria que é a maioria, e continua na vida adulta sendo uma criança, né? Agindo de forma infantil ao longo da vida. E é muito interessante falar, nossa, que horror as crianças fazendo. O coach Mirim, né? Falando de aplicar em bolsa, menino, só pare. Pare, menino. Volta para a escola, né? Por que não? Por que não, menino? Simples assim, por que não? Né? É e, preciso lembrar que não. Uhum. Fábio, e eu também, esse outro que tu falaste há pouco aí, eu vi ele falando para um governador que não foi participar, acho que da manifestação, Uhum. e aí ele falou: Olha, eu consegui muitos votos para ti, dos meus fiéis, eu mandei os meus fiéis votarem em ti. Nossa, Da próxima vez eu não faço mais isso, comércio, entendeu? né? Então, é Uhum. isso que eu digo, onde é que está? Sabe, a política parece que ela perde essa ideia perceptiva da ciência e ela passa a entrar num campo obscuro, né? De Ah. controle, de manipulação, uma coisa, né? Qualquer pseudo-cristão que nem eu, ao ouvir uma frase dessa do Malafaia, vai olhar e vai falar assim: Ué, mas você está dizendo que você vende leão do templo mesmo? Sério? Você está publicamente dizendo que você comercializa voto para um político que tem que ir com você, senão você para de conduzir. Você está chamando os seus fiéis de gado. Por muito menos o colega JC foi lá quebrar tudo na boca do templo, né? E eu não sou exatamente um grande leitor de religião, mas olha só, poxa, pera lá, respeito com a religião, pô, peraí, eu não sou religioso, mas nossa, caboclo, você não tem vergonha? Não, porque é uma criança sem vergonha, criança. E uma coisa completamente abstrata, né? Olha, senão eu não sei, talvez a pessoa vá para o inferno se não apoiar o que ele está Ah, dizendo, né, vai acontecer alguma coisa que, sei lá, uma coisa é transpessoal, uma ameaça, sabe? né? Isso daí é uma coisa muito séria, né? Mas Uma coisa. é uma criança com metralhadora, né? É uma criança com uma metralhadora, né? Olha o Edival aqui. Como é que é? O Edival. E Deus sumiu do vocabulário dele. Pode prestar atenção. Não é, não, ele vai se tornando cada vez mais político, né? E até fala de política e tal. Muito curioso, né? Fala, olha, é, é, realmente, né? Não aceitar, não aceitar a castração, né? De uma criança mimada, incapaz de aceitar a castração, incapaz de falar, olha, não é minha seara, não lido com isso e tá tudo bem, e, né? Enfim. Né? Saber ouvir não, né? E fazer qualquer coisa, né? E, bom, em nome da Bíblia, em nome da própria sanha, poder justificar absolutamente qualquer coisa. E é fácil para a gente ver isso na religião, né? E daí é legal isso que o Freud faz, né? Que eu achei uma das coisas mais interessantes do texto, né? Dele, o futuro da ilusão, ele começa e você fala, ele só vai fazer uma crítica da religião. Mas não é. O buraco é bem mais embaixo. Hoje, o que a gente está vendo em muitos pastores e padres e tal, a gente vê, né?
para não parecer que eu estou sendo injusto, né? Tem também a, como é que chama? Tem um movimento católico agora feito por um padre xará aí, né? Que é o movimento do, como é que é? Dos padres sem doce de leite, né? Um certo padre aí que foi, né, publicamente aí reclamar do doce de leite, demitir funcionário da loja porque não teve desconto em doce de leite. Nossa, padre, sério mesmo? Nossa, padre, eu preciso explicar pro senhor mesmo que você vai brigar com o gerente da loja porque não teve desconto no doce de leite? Padre do céu, não é possível, padre. E é xará meu, viu? Não vou dizer que é o Fábio de Mello, mas se eu dissesse, eu diria. Né? Sério mesmo que você vai brigar por doce de leite? Tá, eu não tô falando em verdade, tá, gente? O padre Fábio de Mello está sendo processado na Igreja Católica. O caso dele foi levado ao Vaticano por ele ter sido, não ter se comportado com o decoro de um padre. É um processo religioso, tá? Não é um processo leigo. Óbvio, não tem porquê, é um processo religioso, né? Porque ele brigou por doce de leite numa loja. É isso. Fim da história, né? Então, assim, olha, padre, não quero ser chato, mas é ou não é adulto na sala, Não é? né? Brincadeira. Agora, e daí também é interessante que, olha só, o mundo religioso indo para a política. Porque no sentido, o mundo político se torna religioso, né? No sentido da adoração, né? A adoração a grandes líderes. Para não dizer que eu não sou, que eu não estou sendo democrático, eu vou até falar, óbvio, a gente encontra isso tanto na direita e na esquerda também, né? A necessidade da idealização, é preciso ter um pai ancestral, né? A dimensão da esquerda com o lulismo. Gente, era preciso uma esquerda para além do Lula. Era preciso uma esquerda madura, capaz de entender que o Lula é sensacional em vários aspectos, é o maior líder contemporâneo da história da política brasileira. Ponto. Gostem ou não gostem. Mas olha só, é preciso haver uma esquerda para além de uma pessoa. Porque se a pessoa está no centro do conceito de esquerda, o que a gente tem é um processo de identificação. E como adultos, nós precisamos superar nossos pais. Não é? Então, assim, né, esse processo de amadurecimento é preciso que a gente esteja mais maduro, porque, inclusive, nós, né, não sei se todos aqui, mas eu me coloco, imagino que alguns, né, no campo progressista, olha, a esquerda estava legal, mas e aí? E o que que essa esquerda pode a mais? Porque senão é sempre em busca de um grande líder, precisa de um grande pai, um grande pai. Olha, enquanto a gente ficar procurando um grande pai. Tudo bem que eu sei que pra já tá difícil, né? Gente, mas a gente precisa mesmo do grande pai? É isso que nos define, né? Qual é o próximo pai que vai nos guiar? Mesmo, como diria Safatli, é preciso uma esquerda que ousa dizer o seu nome, né? Olha só. Pronto, para não dizer que eu não ataquei a esquerda aqui. Olha que democracia. Tá atacado também, né? É preciso a gente olhar para o próprio umbigo, para os nossos mecanismos de projeção, de transferência, para as nossas infantilidades, e a gente entender de que aquilo que a gente tanto olha no outro, a gente também, de certa maneira, reproduz, faz, né? E é preciso se perguntar: a gente está sendo adulto na sala? A gente está sabendo brincar de verdade, brincar de modo criativo, né? Ou a gente, por vezes, se esquiva de produzir laço, verdadeiramente, né? Acho que é isso, né? E aí, gente? Próxima Pode. semana? Já na próxima? Na próxima já? A gente discute no grupo lá se vocês querem feriado ou não. Mas em tese, na próxima É, é Mal-Estar na Cultura. Que, aliás, o já. prefácio é do Safatli, hein? O prefácio da edição da Autêntica
é do Safata. A gente combina os detalhes. Joia. Belezinha? Muito bom, hein? Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, Fábio. Pô, brigadão, hein, cara? Obrigado vocês, obrigado todo mundo pela presença aí. Valeu demais. Ah, valeu. Nós que Valeu. agradecemos. Obrigado, Boa gente. Valeu. noite, pessoal. Obrigado, Fábio. Valeu, gente.